Para a cidade de Suceava, a Idade Média representou um período histórico de grande florescimento da arte monumental religiosa. A capital da Moldávia se tornaria por séculos um emblema da fé ortodoxa e do espírito criativo que inspiraram tanto a pleiade de voivodas do país quanto alguns dos boiados da época na vocação de fundadores de mosteiros e igrejas. Um brilhante exemplo disso na Moldávia é Voronezh, que constitui o monumento mais representativo da arte arquitetônica moldava da Idade Média. Seu primeiro abade foi o próprio Daniel, o eremita, conselheiro secreto do voivoda. A imagem do eremita está pintada na entrada do mosteiro, com seu túmulo localizado na nave do santuário. A fachada oeste da igreja apresenta o complexo painel simbólico do juízo final, constituindo, por sua extensão e riqueza composicional, uma obra única que transcende a esfera da antiga pintura romena e domina toda a arte mural do leste europeu. A pintura de Voronezh é atribuída ao Pristav Marko, sendo sua cor dominante e elemento de unificação composicional o renomado azul de Voronezh, brilhante e inexplicavelmente resistente. A fachada sul encadeia cenas sobre a vida de São João, o novo de Suceava, relacionadas com a imagem que decora o relicário, onde se guardam as relíquias do santo, localizado no santuário que leva seu nome na capital do condado. Deixando para trás a colina de Voronezh e tendo sempre à direita a cadeia de picos da Ubicina Mare, o viajante que sobe ao longo do rio Moldovica pela depressão criada entre a Ubicina Ferediului e a Ubicina Mare não deve ignorar a impressionante fundação do voivoda Petru Harez. Foi erguido em 1537, o mosteiro situa-se nas imediações das ruínas do estabelecimento monástico fundado aqui por Alexandre o Bom nos primeiros anos do século XV. Alta e esbelta, com um brilho que parece irradiar de seu interior, a igreja do mosteiro de Modovica cria, junto com a de Voronezh, o conjunto arquitetônico religioso mais impressionante e sugestivo da época de Petru Harez. A cromática viva e festiva está em consonância com a grandiosidade do edifício, onde se sucedem imagens realistas, até documentais referentes ao assédio de Constantinopla, ou a monumental representação da Árvore de GC. O quadro votivo retrata a família do príncipe Petru Harez, com o desenho fino e as cores ainda luminosas, revelando tanto o bom domínio da arte mural pelos mestres pintores quanto o Fausto da corte voivodal na Idade Média.
museu do mosteiro encontram-se o trono principesco, que se presume ter pertencido ao fundador, bem como objetos de culto de grande valor e manuscritos da antiga biblioteca monástica. Lăsând în urmă culmile molcome ale opcinelor Bucovinei, dar păstrându-ne în registrul hieratic al picturii și al artei arhitectonice medievale din nordul Moldovei, É justo que nos curvemos também diante de outra joia, a Igreja de Arbore. Situada perto da estrada para Radauti, junto ao riacho Souca, a edificação foi erguida no ano de 1503 pelo Părcălabluc Arbore. É como uma capela das cortes boiadas. A pintura exterior foi realizada no ano de 1541 por um grupo de pintores liderados por Dragos Coman, considerado o maior artista do Oriente Ortodoxo do século XVI. Apesar de ter permanecido sem telhado por muito tempo, tanto as pinturas interiores quanto as exteriores mantêm miraculosamente seu brilho. As representações do juízo final, assim como as cenas da vida de São João Batista, patrono da Igreja, impressionam pela naturalidade e harmonia cromática com dominância verde. A Igreja de Arbori, embora sem torres por ser uma fundação boiada e não principesca, distingue-se pela monumentalidade e beleza. Na parte norte das grandes montanhas, ergue-se entre os picos vestidos com o verde dos pinheiros, a grandiosa fundação de Estevão o Grande, o mosteiro de Putna, onde o governante repousa sob a lamparina que, disse, nunca se apagou. E construído no ano de 1466, o mosteiro representou por séculos uma verdadeira escola, mas também um tesouro da cultura romena. A capa do Evangelho que se desenvolveu à sombra dos muros do mosteiro.
permanecendo na mesma paisagem ímpar, para respirar por um tempo o mesmo ar carregado de história e o aroma dos campos de feno não cortados, vamos admirar a igreja de São Nicolau de Balineste. Também desprovida de torres, a igreja foi erguida nos anos de 1492 a 1493 por ordem e às custas do Logotete Yuan Tauto. As particularidades desta igreja consistem no tratamento do pronaos como um abside de 3 lados, na proteção da entrada situada no lado sul por uma torre cineira com aparência de alpendre e na incrustação de botões de cerâmica esmaltada na alvenaria exterior, que possuem várias cores e são ornamentados em relevo com motivos religiosos. O mosteiro de Dragomirna, localizado perto da antiga fortaleza da Moldávia, e sobre seu fundador, Anastasi Krinka, o grande historiador Nicolai Iorga disse: Anastasia é o último representante da antiga cultura eslava, da tradição de construção de belos mosteiros e da arte da ornamentação meticulosa de manuscritos. Como bispo de Roma, ele iniciou e depois concluiu sua grande igreja, uma das mais belas em toda a Romênia. Contrafortes elaborados e uma faixa em corda trançada, com rosetas esculpidas, sobem até os ápices das abóbadas góticas. As molduras de nova forma, em torno das janelas, pequenas rosas e rosetas de pedra adornam toda a extensão das torres, enquanto as longas linhas das cordas trançadas ainda preservam sua antiga pintura em vermelho, azul e ouro. A imponente silhueta de pedra do mosteiro de Sucevice impressiona tanto por sua localização em um cenário pitoresco quanto por seu valor cultural. De 1582 a 1584, a família Movileste fundou o mosteiro de Sucevice em Lent. Inicialmente multifuncional, com o papel de local de culto, fortaleza de refúgio e residência nobre, o monumental edifício foi dotado de uma bela igreja que se tornou um verdadeiro testamento da antiga arte moldava. É considerada um ponto de ligação entre duas épocas. A Manastireia Sucevica prolonga até hoje a ideia de comunhão entre o homem, a fé e a natureza. Deste canto do mundo, único na geografia e cultura universal, paira suave a asa de querubim da nossa memória. Em sinal de profunda apreciação pela graça com que aqueles nossos pais espirituais honraram a terra que os embelezou.
Piatra Neamts, a sede do condado, também conhecida como a cidade sopietrística devido ao nome dos picos que guardam a urbe, combina em sua arquitetura e atmosfera elementos tradicionais com a inovação da contemporaneidade. Como em toda essa parte da Romênia, o espírito tutelar da Moldávia permanece o de Estevão, o grande santo, o grande voivode com cujo reinado se identifica, indubitavelmente, o período mais próspero e glorioso da história do país. Situado em uma terra como que tocada pela graça da asa de um querubim, o assentamento monástico de Baratek foi fundado no final do século XVIII, pela dedicação da Madre Olímpia e do abade Paisi, do mosteiro de Niont. E ela também enriqueceu o conjunto de eremitérios e o mosteiro de Neante. A grande igreja dedicada à Mãe de Deus iniciou construção em 1808 e foi consagrada em 1812. A pintura interior, o iconostase e os elementos para serviços religiosos foram concluídos em 1814. Em 1841, com os últimos retoques, a pintura foi consagrada pelo metropolita Veniamin Costas. Após outras 4 décadas, a pintura foi refeita conforme indica a inscrição no lado norte do nártex. Dentro do complexo monástico funciona, entre outros, o ateliê da Rainha Maria, cuja entrada exibe, gravado em mármore, que o local foi construído durante o reinado de Sua Majestade, o rei Carol II, por instigação do reverendíssimo metropolita Pimen, para trabalhos de bordado eclesiástico, tecelagens e artesanatos nacionais feitos por monjas. A coleção de arte eclesiástica antiga, abrigada pelo Museu do Mosteiro, representa um verdadeiro tesouro, composto por bordados, ícones de madeira revestidos em prata e folheados a ouro, alguns do século XV, vasos litúrgicos e manuscritos antigos. A Igreja do Nascimento de São João Batista foi erguida em 1817, sendo construída inicialmente em madeira. Contudo, segundo o livro memorial, em 1844, outro edifício de pedra foi levantado em seu lugar. À sombra de suas muralhas, jaz o túmulo da poetisa Verônica Mikl, que faleceu em 4 de agosto de 1889. A morte de Mihai Eminescu significou para ela o fim de sua própria vida. Em apoio a essa afirmação, vêm as próprias palavras que Verônica Mikl dirigiu em uma epístola a Vasily Pogor. Eu o vi deitado, sem fôlego, quando ele me tocou a mão, o frio da morte me fez perder a consciência. Depois, não sei o que aconteceu comigo. Adeus! Eu também espero a minha última hora, pois não teria por que viver mais. Não muito tempo depois, Verônica Mikl também partiu para a imortalidade, no mesmo ano que o poeta infortunado. Outra joia de Neampt é a Mănăstirea Agapia, localizada aos pés do Monte Mágura, no vale do rio de mesmo nome. Ela abrange 2 assentamentos irmãos, o eremitério Agapia Velha, ou Agapia da Colina, e a Agapia Nova do Vale. Mencionado pela primeira vez em 1437, o eremitério da Colina parece ter sido fundado por um eremita chamado Agapi, já no século XIV.
A Agapia Nova foi fundada pelo Hetman Gavril, irmão do príncipe Vasilelupo. Entre os anos de 1642 e 1647, conforme se pode ler na inscrição de entrada da igreja. A nota cromática dominante de todo o mosteiro é o branco. As celas monásticas que formam o recinto do assentamento cercam varandas arqueadas entre pilares de pedra delicadamente ornamentados. Mas o que amplifica o valor do mosteiro é a pintura interior, cujo autor é Nicolae Grigorescu. Entre os anos de 1858 e 1861, o artista aperfeiçoou aqui uma obra única de grandes proporções, inspirada nas gravuras dos mestres da Renascença Rafael, Tiziano e Leonardo da Vinci. As verdadeiras obras-primas da retratística neoclássica, as iconostases imperiais e as expressivas representações dos santos conferem ao mosteiro de Agapia, na apreciação de Michael Kogel-Micianu, a qualidade de uma autêntica galeria de arte para toda a Moldávia. Perto de Agapia, o eremitério de Sila se encontra pendurado na encosta da montanha. Modesto, como se quisesse se perder com sua simplicidade exterior na paisagem quase selvagem da floresta, o eremitério, no entanto, possui uma grande riqueza interior. As poucas celas dos monges que aqui estabeleceram seu lar dão a impressão de terem crescido naturalmente da própria montanha que as abraça. Com sua modéstia desprovida de estridência, fala claramente sobre a santidade deste abençoado pedaço de paraíso. E os monges que vivem em Sila têm a bondade e humildade gravadas em seus rostos. Eles parecem ter descendido da linhagem daqueles antigos, eremitas, que, isolando-se do mundo na selvageria das montanhas, dedicaram o fervor de suas vidas inteiras à oração e ao auto-sacrifício. Nada do tumulto do mundo sobe até aqui. Turistas ocasionais em busca do inusitado ou peregrinos em busca de piedoso recolhimento encontram no eremitério de Sila a tranquilidade e o caminho para a salvação. Ao pisar com reverência nos degraus estreitos, esculpidos na rocha e revestidos de madeira, que levam até a cela onde a piedosa Teodora viveu outrora, somos tomados por um elevado sentimento de piedade. Isolada do mundo, levando uma vida austera, dedicada à meditação e à humildade, a piedosa Teodora refletiu nos lugares onde se remeteu a santidade e a luz de seu espírito. Acredita-se que Teodora emergiu com vida por uma passagem com água, e suas relíquias ali permaneceram por 100 anos. Na imediata proximidade da cela escavada na rocha, encontra-se a cavidade de pedra da fonte da piedosa Teodora. Segundo a tradição e também conforme os relatos dos monges de Sila, a água dessa nascente tem um fluxo constante, independentemente da estação ou da quantidade de precipitação. Também se constatou que a água intocada, brotando das rochas, possui qualidades curativas e até milagrosas.
Biserica Schitului Sihla strălucește ca o nestemată în mijlocul crâmpeiului de... O interior do santuário possui a propriedade paradoxal de parecer mais espaçoso e mais alto do que realmente é, sobre o qual derrama sua luz. Sua estrutura é sutil como fumaça de incenso. A esbelta pequena igreja do assentamento monástico dá a impressão de um navio em meio às ondas de clorofila da floresta. Que seja abençoado desde agora e por toda a eternidade. Na espiritualidade destas terras, conhecem-se apenas 3 chaves de resolução destinadas à consagração em seu mosteiro. Drumețule ce trece obosit pe drum. Tu passos diante do santo mosteiro, Siástria. Incline-se e abrigue sua alma na sombra secreta, onde um confessor gentil o guiará em oração diante dos ícones sagrados. O assentamento foi construído no ano de 1602, sobre o local de um assentamento mais antigo, datado de 1564 e conhecido como Santo Vermelho. Ó viajante que buscas perdão e reconciliação, vem à terra monástica, onde a brisa das flores de sabugueiro te contará sobre os monges que oram noite e dia pela tua salvação. Os mestres de ambas as terras romenas participaram no início daquele século, período em que a igreja foi magnificada e reconstruída pela segunda vez. O mosteiro Siástria, um local sagrado de adoração e oração. Ó viajante que carregas a amargura oculta pela vida, levanta o rosto para Deus e receberás a sua luz e a sua bênção. Guarnecido pelo pico da montanha Vazan, o mosteiro Secu dá a impressão de uma cidadela fortificada, cercada por muros altos e torres de defesa. Dentro dos muros da igreja do mosteiro, ao lado de cruzes esculpidas, incrustadas em prata dourada, vasos litúrgicos e incensários, encontra-se um epitáfio de grande valor, trabalhado pelo próprio Mitrofan. Contudo, o que realça a sacralidade do mosteiro Secu é a urna de madeira de tilha, primorosamente esculpida e ornamentada. Nela encontram-se fragmentos das relíquias de Santo Estevão Arquidiácono, de São João, o Novo, de São Apóstolo Filipe, de São Gregório de Capolitu, de Santa Marina, a Marte, o relicário que abrigou o pé de São João Batista e uma pequena porção da cruz onde o Salvador foi crucificado. Agradecemos pela sua visualização. Do mesmo espaço que concentra inestimáveis vestígios históricos destinados a realçar o vigor da espiritualidade moldava, faz parte também o mosteiro de Neante. Localizado no Vale Nintisorului e guardado pelos picos de Plissu e Dobranu.
O mosteiro representa uma fundação sucessiva dos voivodas mussatinos, incluindo Alexandro, o Bom, e Estevão, o Grande. O edifício central, por suas linhas arquitetônicas, constitui um coroamento do estilo moldavo concretizado na época do príncipe Estevão o Grande. O interior da igreja preserva um conjunto remanescente de afrescos datado do ano de 1497, com acréscimos posteriores. O iconóstase rico em incrustações e rendilhados de madeira dourada confere a impressão de uma verdadeira pinacoteca erguida em frente ao altar. Emolduradas em prata e ricamente ornamentadas, as imagens do iconóstase ainda preservam a frescura inicial das cores, que a graça dos mestres pintores transformou em obras de arte. O assentamento monástico de Neonte foi concebido à semelhança da maioria dos mosteiros medievais da Moldávia, como uma verdadeira fortaleza, destinada a resistir a eventuais ataques inimigos. Equipada com torres de defesa e um vasto sistema de celas, a abadia representa um valioso tesouro, abrigando uma das bibliotecas mais antigas do país. Essa biblioteca possui mais de 12.000 volumes, 500 manuscritos e trabalhos de miniaturistas e tipógrafos dos séculos XVIII e XIX. No mosteiro de Neante, especialmente na festa da Ascensão do Senhor, padroeira da igreja, chegam inúmeros fiéis das proximidades e até mesmo de regiões mais distantes. Reunidos aqui desde o dia anterior à santa celebração, fiéis vindos da região de Nazau, do Maramurês do fundador Dragus, ou da Bucovina e de outras fundações irmãs de Neonte, participam da missa com humildade e devoção. Atmosfera festiva, elevante por seus faustos e seus significados, amplificada pela presença de inúmeras personalidades eclesiásticas do país e do exterior. Pode-se dizer que esse centro monástico contribuiu e continua a contribuir para o conhecimento e o fortalecimento dos laços fraternos dos romenos ortodoxos. Ao observar a multidão de pessoas tomadas pelo arrepio místico da grande festa e oprimidas pelo sentimento edificante de uma imensa comunhão espiritual, parecemos ver ali as palavras inspiradas de Mihail Sadoveanu.
Celebrava-se o dia do padroeiro do Santo Mosteiro Niantu da Irmandade de Jesi. Os sinos começaram a soar com mais força quando, nas mesmas clareiras com abetos e cerejeiras em flor, surgiu a grande procissão. Aqueles que estavam nas muralhas e nas torres reconheceram à distância apenas o cavalo branco de Sua Majestade e o brilho de seu adorno cravejado de pedras. Pentru preasfințitul Ioachim al Hușilor și pentru preasfințitul Gerasim Putneanu, episcopical al arhiepiscopiei Suceve și Rădăuților. În cel bine credincios, pentru cămuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor. Santo Jesus, no dia seguinte, em plena celebração da Ascensão do Senhor, a multidão de fiéis fazia com que o recinto do mosteiro parecesse pequeno demais. Os sinos elevavam-se aos céus em uma música celestial, cujo eco reverberava sobre as colinas e vales circundantes. A maneira como os sinos foram ajustados para tocar todos eles foi harmonizada para produzir um som melodioso e profundo. A magia dos sinos de Neintz inspirou o poeta Ioan Alexandru a escrever os sinos de Neintz, extraídos da língua dos ancestrais e eternizados na torre, ungem com mirra do amanhecer ao anoitecer as frontes dos viajantes. Tende piedade de nós. Nós nos apegamos uns aos outros e a toda a nossa vida. Não é uma questão de escolha. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Jesus Cristo foi uma das figuras mais importantes em nossa história. Sim.